Como vocês bem sabem, sábado agora teve mais um debate, o primeiro debate aí do segundo turno, e a gente sabe que o segundo turno, o jogo é outro, as coisas mudam um pouco, a estratégia utilizada ali pelos candidatos é um pouco diferente, afinal de contas você tem um volume muito menor, né? Você vai pro 1 contra 1 ali, então você tem um conjunto muito menor de pessoas envolvidas no debate. As pessoas envolvidas geralmente não sabem o que um adversário vai usar, porque, né, é o primeiro jogo de um novo jogo, então você não sabe muito bem qual é a estratégia que o seu adversário vai usar. No caso do Wilson, a gente só viu ele em um debate, e ele não foi bem nesse debate, né, ele passou bem apagado. Então, assim, é um momento diferente, é uma coisa importante da gente avaliar, porque agora a gente está vendo o front, né, tá vendo ali o 1 contra 1, e isso é definitivo para a gente bater o martelo de vez em quem vai ser o cara, né, o melhor candidato para estar à frente da prefeitura em 2021. Sobre a estratégia de lixo zero, que é uma recomendação da Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável. O que é importante é o seguinte, né? O meio ambiente é uma coisa que a gente tem que estar sempre muito atento. Nós temos muitas coisas para cuidar. Eu tenho visto... Isso aqui é muito interessante, né? A Margarida pergunta para ele sobre o lixo zero, que é uma agenda da ONU de 2030. E, obviamente, uma pergunta feita estrategicamente para amarrar o Wilson, para ficar complexo, porque dificilmente o Wilson saberia responder essa pergunta. E aí o Wilson usa um artifício que ele vai usar ao longo do debate muitas vezes. Ele pega assuntos triviais, pega coisas que são relacionadas com o assunto e começa a falar desses assuntos de rotina, de coisas triviais, para meio que encher linguiça quando ele não sabe responder e dar uma volta enorme para poder falar ou responder a respeito do assunto. 2021, ela vai receber, que a prefeitura vai ajudar a viabilizar que todo esse papelão, todas as coisas que são matérias-primas para ela, a gente vai viabilizar para ir para lá. A coleta seletiva é importantíssima para... Viu? A pergunta para ele era complexa. Falar de ONU para ele é muito complexo. Então o que ele faz? Ele vai para o artifício do trivial, que é o quê? Aqui ele já falou de coleta seletiva. Coleta seletiva é uma coisa que todo mundo está habituado a falar, nem todo mundo faz, pouca gente se importa, mas é um assunto que é muito mais palatável para quem está assistindo. Então ela faz uma pergunta complexa, ele responde com um assunto trivial, é margem de segurança para ele, então pronto, tá respondido. E é claro que a Margarida responde, ela nada de braçada, porque é ela que montou a pergunta, então obviamente ela vai saber responder, né? O primeiro bloco foi um bloco assim bem morno, né? Não tem muita coisa para falar no sentido de pegadinha ou de que alguém fez uma coisa ou outra. Eu botei esse trechinho aqui mais para exemplificar o tom que foi o primeiro bloco todo, porque no primeiro bloco é como se fosse uma luta e os adversários estão meio que se estudando, estão entendendo qual é a estratégia que cada um vai usar, como é que cada um vai fazer. Então você vê que são perguntas ali, por mais que tentem se fazer umas pegadinhas daqui e dali, são perguntas que não são tão complexas assim, até para você estudar o ambiente, saber onde você está pisando, para poder saber para onde caminhar. Provavelmente, a partir daqui, o próximo debate que tiver, se for um debate na Band, na Globo, por exemplo, provavelmente vai ter, já vai ser outro papo, porque você já sabe, já não é mais um campo minado, você já sabe mais ou menos para onde que o seu adversário está querendo ir, no caso. Obrigado. Nós não vamos deixar... Vai ter vaga. Olha só, como é engraçado, né? Ele está usando uma papelada danada aqui para falar, né? O Wilson tá cheio de anotação, cheio de papel e tal. E você vê que mesmo com as anotações na mão ali, ele tem uma certa dificuldade para gerar e bolar as perguntas, né? Isso aqui é porque provavelmente ele deve estar um pouco nervoso e ele não tem tanto domínio assim do assunto, então ele precisa ter referências ali. É quase como se você tivesse um roteiro para não errar. Não necessariamente você vai repetir o que está escrito, mas você tem uma referência para não errar e saber fazer a pergunta exatamente como você quer. Então eu acho que a educação tem que ser de qualidade para mudar a vida das pessoas, abrir portas para os sonhos. E como eu fico? Isso aqui é muito importante. A maioria das vezes que o Wilson vai falar de alguma coisa para finalizar alguma resposta, ou ele vai ter oportunidade de ter uma abertura maior para falar alguma coisa, ele usa muita frase de efeito, né? Essas frases que ficam bonitas, marcantes e tal, que na maioria das vezes é só para ilustrar mesmo, né? Não tem muito conteúdo. Aqui ele fala sobre educação de um jeito que você fica até emocionado, empolgado e tal, mas é um recurso que ele usa constantemente, assim, ó, às vezes o debate inteiro. A Alisson está falando aqui sobre educação, né? Fez uma pergunta para a Margarida, que é professora, foi reitora, né? Mas nada de braçada na pergunta, porque não tem dificuldade nenhuma em responder um assunto da própria área, né? Tem que reprimir, na verdade, quanto as outras políticas já falharam. Então nós temos que promover
uma integração da Guarda Municipal com a Polícia Estadual, com a Polícia Federal, melhorar a inteligência. Eu, inclusive, destinei R$1 milhão a pedido do seu vice, o Nocelli. Isso aqui é muito interessante, né? Eu falei num vídeo de análise da campanha da Margarida que a Margarida, ela não precisou atacar os adversários, ela não precisou ir para cima dos adversários, que ela conseguiu fazer uma campanha propositiva, até porque ninguém fez dela foco de nada, né? Aqui é engraçado porque quem tomou a iniciativa para atacar foi ela. Pouca gente entendeu, mas quando ela fala do Nocelli aqui, que é o vice do Wilson, o vice do Wilson, se eu não me engano, ele foi secretário de algum cargo, provavelmente de segurança, no governo do Pimentel, do PT. E aqui a Margarida já toca nessa ferida que ela fala, que destinou emenda para ele a pedido do próprio. Então, assim, o que ela está querendo dizer aqui? O seu vice aí, né, vocês estão lutando contra mim e tal, estão disputando a vaga contra mim, mas o seu vice precisou de mim e teve abertura para conversar comigo quando teve posição para isso. Então aqui ela faz a primeira frente, ela abre a porta de repente para começar um combate entre os dois aqui, e ela que dá, vamos dizer assim, o primeiro golpe, né? Eu acho que é tão importante esse tema que nós temos o nosso vice, o Coronel Nocelli, com 30 anos de experiência na vida pública e na área de segurança para cuidar desse. E nós... Aqui é muito bom, aí você vai responder sobre segurança, né? E para não perder a deixa, ele passa autoridade para o Nocelli, que é o vice dele, já que a Margarida falou dele, né? Colocou o nome dele na própria boca. Ele aqui vem mostrar a autoridade do Nocelli para tentar diminuir o impacto do que a Margarida falou. Mas eu acredito que pouca gente tenha pego isso, tenha entendido isso. Só quem mais está ligado aí na conjectura da política daqui da cidade vai entender o que foi que a Margarida fez. E na realidade parece que foi uma coisa bem direta para isso. E aqui ele tenta passar autoridade para o Nocelli para poder retirar isso da mão da Margarida. E aí, como eu falei, né, o primeiro bloco é meio morno, é meio isso mesmo, o ponto alto do primeiro bloco foi isso, foi a Margarida tocando o nome do Nocelli, eles se estudando, eles fazendo ali conjecturas sobre o próprio plano de governo, nada demais. O segundo bloco é um bloco onde os jornalistas perguntam coisas para os candidatos ali. Também não teve pontos muito altos, não teve nada demais, assim, ambos se apoiando ali nos seus planos de governo, né? A Margarida sempre dominando muito bem os assuntos aos quais ela manda bem, fala bem também por ser professora e tal, isso dando uma tropeçadinha aqui ou outra, mas um segundo bloco bem morno também. O maior destaque do segundo bloco, para mim, foi o fato do Wilson sempre usar muito esse recurso das frases de efeito, né? Ele usou várias vezes para tentar, assim, de repente, porque não tinha muito o que falar naquele momento, né? Porque assim, se o cara tem tempo de falar frases de efeitos de impacto, é porque ele, na verdade, não conseguiu preencher muito tempo dele para falar sobre o que ele precisava falar. Então ele falou muitas frases de impacto, muitas frases de efeito, que no vídeo deve ficar bonito, né? É bom ver as pessoas felizes, com um sorriso no rosto. Nós vamos fazer Juiz de Fora sorrir de novo. O trabalho é a nossa experiência. Obrigado, candidato Wilson Risato. Candidata Margarida, né? Você é candidata pelo PT, eu sou candidato por uma aliança. Muito interessante isso aqui. Na minha análise sobre a campanha da Margarida, eu falei o quanto ela fez questão de se emancipar do PT, esconder a marca do PT, né, a logo do PT, os discursos, inclusive para falar de PT, eram sobre o Partido dos Trabalhadores. E aqui o Wilson de sola chega falando, olha, você que é do PT, né, e já se descola, né, porque teve toda essa discussão dele estar no PSB, ele se descola, eu sou de um partido de centro. E aí, o que acontece aqui? Nesse momento, o Wilson está trazendo a Margarida para a briga, porque ele fala assim, olha, a sua estratégia foi não deixar as pessoas saberem que você é do PT, mas eu vou contar para todo mundo que você é do PT. Né? Como que vai ser a sua administração em relação a isso? Porque as duas relações que a gente tem é o seguinte, a Dilma pegou o país... Atrela a Dilma e o Pimentel a Margarida, né? Aí o cidadão comum consegue começar a fazer as conexões e entender quem é a Margarida no jogo. Fala de Margarida e fala de PT, que é uma coisa que a Margarida vem fazendo muito bem de se distanciar até aqui, né? Então aqui o Wilson já traz isso pra cima de uma vezada só. Quando nós acabamos o nosso governo, nós tínhamos pagado a dívida externa. Essa que foi. E aí o que a Margarida faz aqui para poder, né, dar uma aliviada do que o Wilson fez, do golpe do Wilson? Fala ali de todo o lado bom que tem tudo que houve de ruim durante a gestão do PT, né, nos anos de PT aqui. Fala de pagamento de dívida externa e tal,
fala do lado bom das coisas que teve, daquilo que o cidadão lembra de bem e fala muito número, fala muito dado, e aí isso se camufla, se perde ali no meio de toda a resposta do problema que ela está enfrentando no momento, que é a comparação ali com o PT. Deixamos também 390 bilhões de dólares de reservas cambiais, que estão inclusive nesse momento. E principalmente fala de reserva cambial, né, que foi deixada aí pelo PT, que é uma coisa que inclusive o Haddad se sustenta muito. Muitos caras que estão no PT falam dessa reserva que está sendo usada pelo Paulo Guedes, se não me engano, é de onde está saindo dinheiro, inclusive para o auxílio emergencial. E ainda dá aquela cutucada no Paulo Guedes quando chama ele de posto Ipiranga. Segurando a economia, embora o posto Ipiranga já tenha torrado 60 bilhões. Mas ainda assim, 500 bilhões de reais que renderam no princípio do ano é o que está pagando, inclusive o auxílio emergencial. Então eu, Margarida, não terei problema nenhum de lidar nem com Zema, nem com Bolsonaro, porque eu já estive em gestão com Isso aqui é muito importante, né? Eu falei num outro vídeo meu que a minha preocupação da Margarida assumir era de quem seria a Margarida prefeita. É uma Margarida que vai sublocar a prefeitura com o PT, ou ela vai ter o jogo de cintura para atrair recurso, articular, conversar com outros partidos, que era um problema, inclusive, que eu dizia muito da Lorene, que eu não via a Lorene como prefeita sabendo articular com governos como o do Zema, por exemplo, ou com partidos como o PSL lá em Brasília. Como é que ela ia atrair recursos desses lugares, né? Aqui a Margarida deixa claro que não teria problemas de lidar com o Zema e com o Bolsonaro, porque ela, como gestora, sabe que precisa lidar com essas pessoas e que precisa tirar esses recursos para poder trabalhar. Acho bem importante esse ponto aqui para a gente tentar vislumbrar quem vai ser a Margarida prefeita, e isso aqui de verdade é uma coisa boa, no sentido de que a gente não vai ter, pelo menos ela, pelo que ela está falando aqui, a gente não vai ter uma prefeita petista, roxa, que não vai se abrir para outros partidos, né? De fato, parece que ela está caminhando para uma gestão de centro-esquerda e não uma gestão extrema-esquerda. Eu acho importante o eleitor observar que a Dilma entregou o Brasil com 14 milhões de desempregados. Tinha um superávit primário de... Aqui, mais uma vez, o Wilson tenta colar a imagem da Dilma na Margarida, porque ele sabe que a Margarida está usando como estratégia o descolamento do partido. Isso foi base da estratégia dela para diminuir a rejeição e funcionou. E aqui, quando o Wilson traz o recurso de falar de Dilma, de Lula, de Pimentel, ele está colando a imagem desses caras do PT, de um momento muito ruim do PT, na Margarida. E ele continua com essa estratégia durante muito tempo. Os candidatos, gente, quando eles estão em campanha, eles têm os recursos próprios de pesquisa. Eles conseguem entender para onde a campanha está indo sem depender de Ibope ou de qualquer outra pesquisa que saia por fora aí. Então, assim, a equipe de ambos deve saber mais ou menos como é que está aí a pesquisa, a opinião pública, né? Tanto de pesquisa espontânea quanto de pesquisa estimulada. Para mim, na minha opinião, a equipe do Wilson, né? O Wilson deve ter aí uma fonte de pesquisa que deve ter apontado, tá? E aí, assim, eu tô sugerindo aqui, pelo que eu tô vendo da postura dele nesse debate. Essa pesquisa que eles devem ter apontado a Margarida com alguma vantagem, com alguma parcelinha, aquela gordurinha de vantagem ali. Por quê? Apesar de a gente só ter visto o Wilson uma vez no debate, em todos os programas dele ao longo da campanha, e mesmo no último debate que ele foi da CBN, ele não se postou a fazer o que ele está fazendo aqui, de ir para cima dessa forma. Tudo bem, a gente está no meio de um debate direto, né, 1 contra 1. Mas a postura dele, que chega quase a ser hostil de falar de PT, de colar a Dilma na Margarida, me dá a entender que ele precisa colar essa imagem na Margarida para diminuir alguma coisa, porque as pessoas não estão lembrando de onde a Margarida vem, entre aspas, né? Então, o que me deixa transparecer aqui é que provavelmente essas pesquisas devem estar mostrando que o Wilson deve estar um pouco atrás da Margarida nas pesquisas e ele precisa ir para cima para reduzir essa diferença. É um claro sinal aqui que a gente vê da postura dele, de como ele vai para cima da Margarida muitas vezes, né? Sobre isso, Wilson, por quê? O coronel Nocelli era cargo de confiança do Pimentel. Foi nomeado por ele comandante aqui em Juiz de Fora. Então você que tem que resolver sobre esse assunto. Ah, tá vendo? A Margarida, é aquilo que eu falei, na campanha dela, ela se descolou do PT, não precisou falar de PT,
Mas quando ela precisa, isso aqui é importante porque assim, quando ela precisa defender o PT, ela defende, ela dá argumentos, ela mostra dados, né? E muitas vezes os dados podem confundir muita gente que está simplesmente escutando esses números, mas ela defende por quê? Porque aqui ela está sinalizando, para quem é petista roxo, ela está sinalizando, pô, mas ela está com a gente ainda. Ela representa o que a gente quer que ela faça lá. E ao mesmo tempo, ela está mostrando para as outras pessoas que ela é uma candidata aí que está mais ao centro agora, está mais alinhada ao centro, não está tão preocupada assim com questões partidárias, mas se mostra posicionada para defender os direitos do partido e de quem é petista de verdade, ao mesmo tempo que consegue passar um tom mais moderado. E o mais importante aqui, mais uma vez joga o Noncelli na roda, porque aí bota o Wilson amarrado, né? O Wilson toda vez que vai tentar diminuir o governo do Pimentel para colar isso na Margarida, ela pega e joga o Noncelli no colo dele de volta, que foi parte do governo aí do Pimentel, né? E aí deixa o Wilson complicado, meio que numa arapuca. Quais são as políticas públicas, quais são os programas que vão ser desenvolvidos nessa secretaria? A pergunta é muito boa. Não, vamos agora, né? A pergunta é muito boa. O que acontece? Duas coisas bem importantes aqui, tá? Primeiro que a Margarida faz uma pauta bem importante, que é a pauta da mulher, né? Que é uma pauta que está presente muito no plano de governo dela, e isso foi muito pauta nessa campanha pelo volume de mulheres que eram candidatas nessa campanha, então isso é muito importante. E repare que mais uma vez o Wilson começa dizendo que essa pergunta é muito importante, né? A primeira coisa que ele fala: guardem a pergunta que a Margarida fez. Quais são as políticas públicas para essas mulheres? Guardem essa pergunta. A pergunta é muito boa. Vamos agora, né? A pergunta é muito boa. O que acontece? Nós iríamos criar a Secretaria da Mulher no meio de 2022, por causa das dificuldades financeiras que a Prefeitura está. Só que ao longo da campanha, a gente ouviu muitas solicitações para fazer isso. E o que acontece? No dia que eu fui conversar com a Ione e pedir o seu apoio, o seu voto dela, do marido dela, eu falei para ela: Ione, nós já decidimos que vamos criar a Secretaria da Mulher no dia 1º de janeiro de 2021, porque o assunto é muito importante e durante a campanha a gente ouviu os eleitores e eles falaram isso. Enfim, a Margarida pergunta bem claro, né? Quais são as suas políticas públicas para essas mulheres? Aí ele tenta justificar, ele fala que foi conversar com a Ione, fala que fez campanha, e enfim, ele no meio disso tudo, essa resposta toda, ele fala que ele não pensou em políticas públicas para mulher. Inclusive tem uma outra pergunta aqui mais pra frente, onde ele aproveita uma brecha para falar que eles tinham sim um plano para as mulheres, mas que ele começaria a ser trabalhado lá em 2022, porque aí eles teriam tempo de pensar melhor, de estudar isso e tal. Então quer dizer, se você é mulher, se você precisasse de algum planejamento da prefeitura para você, mulher, você teria que esperar pelo menos aí um ano inteiro de mandato do Wilson, né? 2021, 2022, aí começa. Porque ele simplesmente, né, desconsiderou isso. Aí, durante a campanha, ele pensa: mas tem que pensar nisso também, porque muita gente está falando disso, então vamos colocar isso no meio do meu plano de governo, né? Enfim, enrolou e admitiu que não tinha pensado nada a respeito disso. A gente já tinha a decisão de fazer no meio do ano de 2022. Mas a campanha mostra exatamente isso. Foram tantas mulheres pedindo por questões para aumentar e acelerar o processo de condições iguais para homens e mulheres e proteção contra a violência. Querer esconder o passado recente e ainda pegar Juiz de Fora com uma administração de 8 anos que pouco fez pela cidade, onde 2 secretários que trabalhou na cultura e no desenvolvimento já estão dentro da campanha dela, a candidatura é da continuidade. Agora, com relação à mudança, eu quero perguntar a você o seguinte: eu vou ser a primeira mulher prefeita de Juiz de Fora, descontinuando uma sucessão de homens. Eu vou ser a primeira mulher do PT governando Juiz de Fora. Nunca Juiz de Fora foi governado pelo PT. Eu pergunto a você, a continuidade está onde, hein, pessoal? Isso aqui é muito bom, é muito interessante. Por quê? O Wilson tentou colar na Margarida a ideia de que o governo dela era um governo de continuidade por causa de secretários e tal. E a Margarida justifica que esses secretários estão ali porque fazem parte da equipe dela, que uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. E qual que é o grande lance dessa resposta que a Margarida dá? A Margarida fala sobre a questão de ela ser uma mulher, né? Que primeiramente o Juiz de Fora nunca teve uma prefeita, então realmente isso é novo. E tão pouco o PT governou como prefeito aqui em Juiz de Fora. Então, de fato, seria assim, pelo bem ou pelo mal, uma coisa muito nova aqui em Juiz de Fora ter a Margarida como prefeitura. E eu acho muito estranho isso chegar nesse ponto de questionar isso, de falar de continuidade com a Margarida, por quê?
Ele próprio vai admitir que daqui a uns minutos que já apoiou o Tarcísio em outras campanhas para trás. E o Tarcísio Delgado e o Custódio Matos estão abertamente apoiando a candidatura do Wilson, o que quer dizer que, de certa forma, né, essa candidatura do Wilson é uma continuidade de um ciclo gigante de muitos anos de prefeituras que têm se alternado aqui de fora, onde ele agora é a nova carta da vez representando essas cartas antigas. E, de fato, a Margarida assumir dessa vez contra ele significaria romper esse elo aí de vez e abrir uma coisa nova que nunca aconteceu. Você gostando do PT ou não, isso aqui é romper com o que a gente tem aqui em Juiz de Fora, porque o PT realmente nunca esteve no poder, tampouco uma mulher. Então aqui o Wilson acabou dando um pouco de azar, porque a Margarida deu uma volta interessante para poder dizer, olha, você é apoiado por gente que já foi prefeita. Então, na realidade, estando no PSB, que é o seu partido aí, você na verdade está dando continuidade para outro governo. Nós temos o apoio do prefeito que foi o mais competente na atenção social, que é o Tarcísio Delgado, que muito me honra seu voto. É importante saber, eu ajudei ele na época com a Fundação Solidariedade Pro Habitação, de maneira voluntária, construímos 650 casas. Aí a Margarida fala sobre inveja, ela faz um trocadilho muito interessante aqui, que ela fala que a inveja... Agora, é uma questão humana. A inveja é a forma mais sincera de admiração. Propriamente falando dos ataques que o Wilson fez ao longo desse debate para ela. E aí veio as considerações finais. Nas considerações finais o Wilson rodou muito ali em volta das frases de efeito mais uma vez. Não teve assim muita coisa para falar. Ele tenta fazer uma meia-culpa ali na hora de se despedir sobre aquela fatídica entrevista, né? Então ele faz uma meia-culpa dizendo, olha, eu não sou professor, eu não falo bonito, mas eu quero chegar no poder para poder te ajudar aí, né? Eu tenho esperança, eu falo com o coração, eu não falo bonito, tá certo? Eu gosto das pessoas, eu gosto de me inteirar com as pessoas. Peço desculpa se em algum momento fui mal interpretado. Claro, eu estou preocupado em ajudar o próximo. Podem confiar em mim. Aí a Margarida, inteligente, de forma inteligente, ela fala de fake news, fala de ataque, porque ela sabe que agora, como só tem 2 candidatos, a probabilidade disso acontecer é alta, porque ninguém vai deixar ela terminar de fazer a campanha dela sossegada. Eu quero dizer que nesse período final de campanha, costumam acontecer ataques indevidos, ataques pessoais, uma espécie de erupção de fake news. Então eu quero pedir a vocês que se protejam disso, porque a mentira é inimiga da democracia. E tem muita gente que nessa altura quer fazer uma discussão que é descabida. Eu quero, nesse período todo, é a 4ª vez que eu estou disputando a Prefeitura de Juiz de Fora, eu nunca me rebaixei dessa forma. Enfim, foi um debate assim que é aquilo que eu falei, é o primeiro debate do segundo turno, então os dois estão se estudando ainda. A sensação de que eu tenho é que a Margarida está mais confiante, até porque a própria Margarida fala, né, que é a 4ª vez que ela está disputando a campanha, e ela até usa isso como fator de experiência para falar que ela é a mais capaz, porque ela já fez isso muitas vezes, né? Então ela tem já mais um traquejo mesmo para fazer isso. O Wilson não é um político, então eu acredito que a Margarida ela consegue ter um traquejo melhor, ela fala melhor até pelo fato de ela ser professora, mas ela tem uma maldade política muito maior, e como eu bem esperava, o Wilson não conseguiu, no 1 contra 1, tirar a Margarida da zona de conforto dela. Mesmo quando ela estava coada, ela soube se sair bem, ela soube falar bem, e o Wilson ficou ali tentando correr atrás da Margarida o debate inteiro, né? Mesmo quando o Wilson usou ali ferramentas para pressionar a Margarida, ela já tinha na ponta da língua argumentos para se defender, até bem porque com o antipetismo que a gente tem dos últimos anos, todo petista de casa já sabe como se defender, já sabe como argumentar, e ainda mais com alguém como o Wilson, que é um cara que não tem muita experiência política, não tem muito traquejo político, então é fácil dar a volta nisso, né? E a gente vai ter, acho que deve ter pelo menos mais uns 2 debates aí pela frente, onde a gente vai ver o jogo mudar um pouco, porque aí você já sabe onde que o Wilson vai atacar e onde a Margarida vai atacar, e ambos vão mudar um pouco o seu tom daqui pra frente. Mas uma coisa ficou clara, o Wilson precisa, né, e quer colar o PT na Margarida, tirando a Margarida da zona de conforto dela de campanha, para justamente fazer as pessoas trazerem à tona o antipetismo de volta e não voltarem na Margarida de jeito nenhum. Mas na minha opinião, como eu disse mais cedo, para ele ter que trazer isso à tona, é porque alguma coisa não deve ter sido sinalizada bem nas pesquisas dele, e ele sabe que precisa forçar a barra para isso acontecer. Agora, eu quero saber qual é a sua opinião, quero saber o que você achou desse debate.
se eu continuo fazendo essas análises ou não. Eu quero agradecer muito a você que tem participado aí com seus comentários, dando sugestões, às vezes me pedindo para fazer determinados vídeos, beleza? A gente se vê, até a próxima, tchau, tchau.